Oi, gente, estamos de volta para mais um episódio de Por Trás das Cortinas e dessa vez o podcast que conta um pouquinho sobre os bastidores vai contar a origem. Então, a gente teve um papo muito legal na última semana com a Rafa, né, a doutora Rafaela, e dessa vez eu trouxe aqui uma convidada mais do que especial, é a doutora Norma Martins. Ela é a fundadora, criadora de tudo que a gente comenta aqui no podcast. E é uma honra receber ela aqui hoje para compartilhar um pouquinho da história, um pouquinho da origem e de como que foi esse início de carreira e a construção de tudo que ela tem hoje. Então vai ser um bate-papo muito interessante, com muitos insights, eu tenho certeza. Então, doutora, vamos começar com um pouquinho da tua história, para tu contar um pouquinho como que foi a entrada do direito na tua vida. Vamos lá. Eu também estou muito feliz e honrada, agradeço você, Luísa, que sempre nos presenteia com esses momentos, com os seus insights inovadores. Muito obrigada. A minha história é uma história de coragem. Eu sempre carrego essa palavra porque eu penso que na vida nós temos medo o tempo todo. E não é sobre não ter medo, é sobre ter coragem de enfrentar o medo. Eu nasci em Laguna, depois meus pais resolveram, pela família do meu pai, morar em Pescaria Brava. Lá eu morei durante toda a minha infância e a minha adolescência. Aos 14 anos, eu, por ser incentivada muito pela minha família, eu tinha certeza que o meu destino era buscar conhecimento. E fui para Florianópolis fazer na época o Geração, hoje o Terceirão que se fala, né? Fiz o vestibular na época para a Universidade Federal, para a antiga FESC, Unicinos, e reprovei na Federal, zerei em Geografia, e eu gosto tanto de viajar, né? Conheço tantos lugares, mas foi assim. E de Florianópolis vim para Tubarão e iniciei a minha jornada acadêmica. A minha jornada acadêmica foi muito construída por pessoas. Eu sempre digo que são as pessoas que mudam a nossa história. Tive vários amigos que me incentivaram e fui uma aluna, não fui uma aluna 10, mas eu fui uma aluna corajosa. E às vezes o mais importante é ser corajosa do que ser a aluna perfeita, né? Com as melhores notas. Isso faz muita diferença. Mas a doutora já sabia desde sempre que queria cursar direito? Sabia. Eu tinha essa certeza construída também pela convivência. Naquela época, em 1985, 84, nós tínhamos 3 grandes profissões, né? Ou você era advogado, você era médico, você era engenheiro, ou você entrava na carreira do magistério. Então a gente não tinha faculdades e as possibilidades de ensinos à distância e das profissões complementares que a gente tem hoje. Então, como eu não tive na minha família ninguém voltado à medicina, eu tinha o meu tio, que é o meu compadre, tio Pedro Paulo, que todo mundo conhece, quem me conhece ele, que era engenheiro. O meu pai, que era protético dentário, mas tinha muita vontade de ser advogado. Entendi. Então, meu pai brilhava os olhos dele, a advocacia. E eu penso que eu fui bastante, assim, construída pela visão que o meu pai tinha da advocacia. E logo depois de sair da graduação, qual foi, assim, a tua primeira experiência de trabalho? Quando que tu decidiu abrir o teu próprio negócio? Porque também foi um ato de coragem, né? Um ato de coragem. Na graduação, eu tive muita experiência com vários setores, vários trabalhos, várias funções que a advocacia, que o direito poderia me dar. Eu fui estagiária do Ministério Público, então eu conheci de perto como era o trabalho da promotoria. Eu trabalhei na assessoria com o saudoso doutor
José Trindade dos Santos. À época nós dividíamos o mesmo espaço, né? E trabalhávamos ali praticamente sala a sala, a promotoria e a assessoria. Então tive a experiência da assessoria. Eu tive a experiência do escritório da advocacia, porque eu fui também estagiária do nosso coordenador, Dr. Léo Rosa de Andrade. E eu me identifiquei com a advocacia porque eu sempre fui uma pessoa que primei pela liberdade. Eu sabia que ao trilhar a jornada da promotoria, e cheguei a pensar, eu teria uma função determinada por uma autoridade estatal. Uhum. Na jurisdição como juíza, eu teria que trabalhar situações dos processos que chegassem a mim. Eu não escolheria os processos. E na advocacia, eu teria autonomia para decidir a área, teria autonomia para decidir o cliente, teria autonomia para decidir a tese. E essa visão da autonomia é algo que conecta muito comigo. Consegue sair da caixa, né? Que foi colocada. A advocacia Consigo. abre muitos caminhos. Abre, eu não fico num formato, né? Então, embora a magistratura e a carreira no Ministério Público são carreiras significativas, necessárias, lindas, né? O formato em si do trabalho diário não conecta com a minha personalidade. Personalidade criativa. Eu não consigo assim ficar muito formatada, sabe? Eu gosto desse fora da caixa. Dessa fluidez. É. E o cenário do direito na época que a doutora começou, tu vê ele muito diferente de como é hoje? Ele é bastante diferente. E as pessoas sempre me perguntam se agora é melhor, se antes era melhor, como é que é? Eu digo, sempre em qualquer narrativa, você vai ter situações favoráveis e situações desfavoráveis. Eu comecei em 1992 formada. Qual eram as situações favoráveis? Eram poucos advogados. Então, isso era um fator onde a competitividade era menor, não tenha dúvida. Desfavoráveis, sou, né, uma mulher. Então, para aquela época, né, ser uma mulher era uma condição que não me privilegiava a tomada de uma autoridade mais rápida. Hoje, para as mulheres, essa visão já está modificada, porém existe uma concorrência muito maior. Então, são fatores que, se nós fizermos uma comparação entre a época que eu comecei e hoje, são fatores que nós podemos pontuar de modo bastante significativo. Sim, com certeza. Eu imagino que o ato de coragem de abrir o escritório por si só já foi difícil, mas sempre que eu penso no contexto histórico e uma mulher abrir um escritório e tocar um escritório, num contexto tão mais masculino como era antigamente, que direito empresarial que a gente está falando, então imagina, repleto de homens, né? Como foi esse desafio de se tornar uma figura de autoridade, mesmo num meio de mercado muito masculinizado? Luísa, hoje eu consigo entender por que eu dei certo. Sabe por quê? Porque eu não tinha outra alternativa. Eu tinha que dar certo. Então, quando tu não tem muitas alternativas, tu agarra com unhas e dentes a alternativa que tu tens. Então, eu era obrigada a dar certo. Eu saí da Pescaria Brava, fiz uma faculdade, que na época era realmente glamuroso uma mulher fazer uma faculdade. Eu me formei com 21 anos. Não era qualquer, né, movimento, era super jovem. Então eu tinha que dar certo. E
o meu primeiro slogan do escritório, eu abri sozinha o meu primeiro escritório. Na época, eu e o Valdir éramos namorados. E eu me recordo que eu precisava comprar um computador e o Valdir, eu paguei a entrada e ele pagou algumas parcelas do meu computador. Então, a gente já tinha aquela parceria desde aquele momento. E quando eu abri meu primeiro escritório, eu abri no EJB, no 5º andar, na sala 508. Eu sempre gosto do número 8, tu sabes disso. Pois é. E ali eu tinha um computador novo, uma mesa que eu fiz num ferreiro, porque eu queria alguma coisa diferente, não queria uma mesa. Então eu fui no ferreiro e fiz uma mesa e comprei um vidro e coloquei em cima da mesa e ficou aquela minha mesa com os quadriculados embaixo de ferro preto. Eu já era criativa. E criei um slogan. Eu criei um slogan que era um N muito bonito, estilizado, e dentro do N saía nosso cliente, nosso sucesso. E o nome Norma. Se eu fosse mostrar hoje para vocês iam achar jeca, mas era o que eu tinha na época e eu fiz. Já iniciei a advocacia com uma visão fora da caixa. Porque eu fiz uma mesa de ferro, eu fiz um slogan, o meu primeira sala era um pouco diferente das outras salas, eu pintei um fundo verde e todo mundo era marrom, com mesa colonial, sabe? Aquele clássico. Intuitivamente eu já comecei diferente. Hoje eu percebo que esses detalhes da época já eram, né, aqueles sinais do meu formato fora da caixa, de olhar para um negócio com uma visão diferente do que todo mundo olha. E qual tu diria que foi, assim, no início, ou até hoje, porque o desafio pode ser o mesmo, né? Tem desafios que nunca acabam. Todo dia eu tenho desafio. Qual tu diria que é o maior desafio dessa trilha de carreira que a doutora já percorreu até aqui? Era mais desafiante no início? O desafio diminuiu com o tempo? Não. O desafio, ele só muda de lugar. Tem coisas que eu não erro mais. Tem coisas que ninguém mais me pega. Mas tem outros desafios. E não são apenas desafios de uma escala de crescimento. São desafios também linear. Porque todo dia nós somos desafiados. Então, eu tenho desafios hoje diferentes dos desafios que eu tinha na época. Mas ontem ainda aqui no escritório, eu estava falando sobre a coragem de ser humilde, porque aí é também no meu hoje ingrediente, nós precisamos ter coragem para ser humilde, para dizer aqui eu não sei, e tudo bem. E começar a aprender. E falaram ali na sala, quando eu comecei a trabalhar com a doutora Norma, ela falou, você tem que ter um coração de estagiário. Porque o coração de estagiário é o coração do profissional que se permite errar, que se permite dizer, isso eu não sei. Então, eu penso que o diferencial da minha trajetória como um todo foi ter um coração de estagiário. Quando eu não sei, eu não sei. Agora, quando eu digo, deixa comigo, ou a gente mata ou morre. Perfeito. Mas é verdade, eu acho que a gente às vezes entra num trabalho ou começa a nossa carreira numa expectativa de que a gente tem que saber tudo, mas na realidade a faculdade ensina o teórico, né? A prática a gente vai aprendendo com a vida e a gente tem que ter essa humildade de entender que nem tudo a gente vai saber naquele momento. Não sabe. Eu sei muito menos hoje, proporcionalmente, o que gravita nesse mundo atual do que eu sabia na época. Então, assim, Norma, tu evoluiu comparado a quê? Se for comparado a mim, eu evoluí, né? Agora... Doutora, são 33 anos de advocacia ou 33 anos de escritório? São 33 anos, porque eu me formei em 92 e eu não tinha outra, não tinha para onde correr, então eu comecei a advogar, né? Comecei a advogar, são 33 anos de uma advogada que efetivamente olha para a advocacia como uma paixão de vida.
E ao longo dessa jornada, a doutora não se manteve apenas como advogada, né? A gente hoje tem a doutora Norma como advogada, como conselheira, como líder, como mentora. E como foi essa transição para se tornar líder de uma equipe? Foi algo natural para ti? Não. Foi algo desejado. Eu construí. Uhum. Eu já falei para vocês que eu falo que eu sempre escrevo as coisas que eu quero fazer, né? Então, até coisas bobas, né? Tipo assim, eu quero lavar o cabelo no salão. Eu escrevi isso já. Uhum. Porque eu nunca gostei de lavar o cabelo em casa. Porque ele fica todo espigado. Então, era um projeto meu. Ter condições e tempo. Teve um momento que eu tinha condições e não tinha tempo. Uhum. Hoje, eu tenho condições e tempo de acordar toda terça de manhã e lavar o meu cabelo no salão. Então, eu penso que nós precisamos entender que o sucesso profissional, pessoal, ele é uma construção diária. Então, para ter sucesso, você precisa ter o quê? Saber o que você quer. Uhum. E nesse momento agora, eu ainda estou em dúvida de algumas coisas, tá? Porque eu estou mudando um pouco a minha atuação, mas é uma dúvida de parar para pensar, porque eu sempre pensei muito. Mas o sucesso ele é construído. Então, tudo o que nós estamos vivendo hoje, Luísa, é uma construção. Um dia eu desejei. Perfeito. E falando em construção, o escritório foi construído e hoje ele passa quase como um legado, né, para suas duas filhas. E é um momento que a gente que vê de fora participando é muito legal, porque a gente vê um contraste de gerações, mas ainda assim uma parceria muito grande entre vocês três, porque uma tem que ouvir a outra, uma tem que entender a outra, e apesar de ser difícil, também se torna uma gestão muito gostosa, porque a gente tem o clássico e as suas ideias e a sua experiência, com a modernidade também delas e a liderança delas, e essa transição para nós tem sido muito, muito boa, muito produtiva. Mas eu queria também entender, a gente já conversou com as duas sobre isso, o ponto de vista delas, e a gente também queria entender um pouquinho sobre o teu ponto de vista nessa transição. Olha, eu tenho a certeza absoluta que eu atingi o sucesso. Porque para mim o sucesso é estar do lado das pessoas que eu amo. E estar do lado das pessoas que eu amo, fazendo a coisa que eu amo, eu não tenho dúvida de que eu sou uma mulher de sucesso. Estar do lado das pessoas que eu amo, fazendo a coisa que eu amo, com saúde, estar do lado da pessoa as pessoas que eu amo, fazendo a coisa que eu amo, com saúde e abençoada por Deus, eu sou uma mulher de sucesso. Com certeza. Então, a transição, ela é difícil na parte que nós precisamos parar e ouvir o outro. Mas na caminhada, ela é muito prazerosa. Tu estás aqui conosco, tu estás percebendo. Claro, tem os momentos de atrito, a unanimidade é burra. Então, quando a gente faz uma mudança e tem alguns momentos de atrito, significa que a gente está parando para escolher o melhor de cada um. Então, isso é prazeroso. Saber que muitos momentos as minhas filhas me chamam a atenção. Mãe, você precisa parar para olhar isso. E eu também chamo a atenção delas. E aquele atrito existe naquele momento, significa que a gente está lapidando essa história. Então, eu vejo que essa nossa caminhada é uma caminhada realmente de legado. Porque elas também entenderam que elas têm um legado. E eu entendi que eu preciso transformar esse conhecimento adquirido em algo para trazer para todas as pessoas que estão conosco na nossa caminhada uma facilitação. É isso que me move todos os dias. E como que tu vê o teu papel hoje aqui dentro,
Já que, falando do escritório, a gente já tem a Maria e a Rafa bem posicionadas na gestão, né? Mas a gente tem todo o ecossistema NM que ainda precisa e busca muito pela doutora Norma. É uma figura de extrema importância para todos nós. Então, como tu vê teu papel hoje em todo esse ecossistema? Hoje eu vejo o meu papel fundamental em alguns momentos, mas não mais essencial na caminhada. Há muito tempo atrás, eu recebi de uma amiga minha um poema sobre a mãe desnecessária. Quando uma mãe começa a se sentir desnecessária, é porque ela fez o papel que ela tinha que fazer. E hoje no ecossistema, em alguns momentos, eu já me sinto desnecessária. E aí eu digo, fechou, é isso aí. Atingiu o sucesso. Atingimos sucesso. Perfeito. E sobre o futuro da advocacia. Hoje a gente tem uma transição de vários mercados, muitas áreas estão tendo muita transformação, mas eu queria também entender um pouquinho do teu ponto de vista sobre como você imagina que vai ser a advocacia nos próximos anos. Se a gente vai ter uma mudança muito grande, como que vai ser, na tua opinião? Na minha opinião, vai ser uma das profissões mais valorizadas no mundo. E as pessoas, talvez ainda, não se deram conta do quão é importante a prevenção. E um advogado, ele consegue, hoje, antever situações que podem gerar riscos invisíveis, conflitos que podem destruir uma corporação. Ele consegue estruturar juridicamente o comportamento empresarial. Por mais que alguns falam que a advocacia vai ser substituída por ferramentas de inteligência artificial, eu não acredito. Eu acho que as ferramentas, elas vêm para potencializar os advogados que se constroem advogados. Nós usamos aqui inteligência artificial, né, Luísa, tu sabes? Mas quem faz os prompts somos nós. Sim. Quem faz a leitura daquela estratégia somos nós. Então, é mais sobre inteligência jurídica do que inteligência artificial. Né? A inteligência é uma ferramenta. Ela faz a leitura hoje do diário oficial, que antes era a leitura visual, ela organiza as tarefas nas agendas dos advogados, ela lê processos, ela traz conclusões da leitura, mas quem vai dar a estratégia jurídica sempre será o advogado. A IA é nosso mero funcionário. É o nosso, digamos assim, ele é o nosso pesquisador que vai trazer para a mesa de decisão algumas teses compiladas. Aquilo que eu fazia anos atrás, indo lá no tribunal e trazendo as jurisprudências e lendo as jurisprudências e colocando o papelzinho para levar para o setor de mecanografia, tirar a fotocópia, para depois eu trazer essas fotocópias para analisar e fazer o processo, isso foi substituído pela IA. Mas aquele olhar para aquele tema, para trazer a distinção ou para trazer a analogia, esse olhar sempre vai ser do advogado. Com certeza. E essa transição dos 33 anos de carreira, a doutora passou por muitas mudanças, né? Muitas. Muita inovação. E tem algo que, se tu conseguisse conversar com a Norma de 30 anos atrás, tu diria para ela algum conselho? Sim. Eu sofri em vários momentos, assim. Então, hoje o conselho que eu daria para a Norma de 30 anos atrás seriam conselhos mais atrelados a comportamentos, né?
Porque na técnica hard do direito, a Norma foi boa. Ela fez direitinho a tarefa de casa. Mas nos comportamentos, não. A Norma, em alguns momentos, entrou em brigas que hoje eu diria para ela não entrar. A Norma esperou reconhecimento de alguns trabalhos que hoje eu diria para ela não esperar. A Norma atendeu clientes motivadas pelo o ânimo de fazer justiça e que esses clientes simplesmente se tornaram pessoas que eu não deveria prestar serviço. Então, eu diria para a Norma, olhe para o comportamento das pessoas e não compre briga por pessoas que no futuro não vão reconhecer o teu trabalho. Então, essa visão de olhar mais, ter um pouco mais de cuidado ao selecionar as pessoas para a tua caminhada, ali a Norma sofreu. São coisas que só a experiência mostram, né? Às vezes, Luísa, elas me mostravam, mas muitas vezes a gente fica cega pela paixão. A gente se apaixona pelo processo. A gente se apaixona pelo parceiro. A gente se apaixona pelo cliente. E às vezes a vontade apaixonada de querer ajudar faz com que a gente fique cega. Eu acredito, bom, eu falo porque, como uma das únicas não advogadas do grupo, eu imagino que deve ser muito difícil a gente conseguir fazer essa separação e não tomar as dores do cliente, né? Porque quando a gente se envolve no processo, se envolve num caso, para ter clareza de dividir o que é certo e o que é errado, o que vale seu esforço e o que não vale, isso deve ser muito difícil. É difícil. Mas hoje isso para mim é bem... Hoje, os clientes que já estão comigo há muito tempo, eles já sabem. Quando eu digo assim, não te preocupa, eles já sabem que não. Agora eu digo, vem aqui que eu quero conversar contigo. Eles dizem, eu nem dormi ontem, porque a senhora queria conversar comigo. Deu problema? Eu digo, deu. Não deu ainda, porque eu sempre aviso os meus clientes com muita antecedência do que vai acontecer, para a gente, inclusive, trabalhar outras alternativas, ou fazer um acordo, ou buscar, né, outras soluções. Mas eu consigo, hoje, com a minha experiência, prever bons cenários. Perfeito. Então, doutora Norma, muito obrigada por compartilhar esse momento com a gente. Foi muito prazeroso, foi muito bom poder ouvir um pouquinho da tua história. Eu sei que tem muitas histórias para contar, então a gente vai fazer com certeza mais episódios juntas. Vamos. Né? Vamos, com certeza. Tem muita coisa pra gente conversar, várias histórias, às vezes, que no caminho, de um cliente, de outro, a gente escuta e que vale a pena ser compartilhado. Mas, realmente, é uma trajetória muito inspiradora que a doutora construiu até aqui. Todos que estão aqui hoje, né, são mais de 10 pessoas contribuindo e se inspirando por essa trajetória e por essa coragem que tu construiu há 33 anos atrás. E foi graças à tua coragem que a gente tem a possibilidade de estar aqui hoje, montando um podcast especialmente sobre carreira, sobre advocacia, sobre inspiração. E é muito, muito prazeroso poder contribuir num trabalho para alguém que realmente fez tanta diferença e a gente vê fazendo a diferença para a vida de tantas pessoas, né? Porque a advocacia, eu aprendi melhor do que nunca que realmente transforma a vida de alguém. Então, é muito inspirador. Quero muito te agradecer pela tua participação. E se quiseres deixar um recado final para quem está nos ouvindo, pode ficar à vontade. Eu agradeço, Luísa. Já te falei o quanto eu tenho sorte de tê-la conosco, né? Aqui nós somos mais de 10, mas no nosso ecossistema todo nós somos mais de 30 pessoas. E pessoas de qualidade, né? Eu vejo que o recado ou a dica esteja ao lado de pessoas que pensem em você como pessoa. Porque eu vejo hoje nessa novo momento econômico que as pessoas estão esquecendo as pessoas. E eu acho que o diferencial é esse. Faça para pessoas. Com certeza.
Perfeito. Então a gente vai ficando por aqui. Eu lembro vocês também que tem como nos acompanhar lá no Instagram, no @nmadvs, e no TikTok também, @normalmartinsadv. A gente está sempre postando conteúdos novos por lá, muitas vezes conteúdos jurídicos, mais teóricos, mas também muita coisa divertida e legal. A gente mostra bastante bastidores também nas nossas redes sociais. E no próximo episódio eu encontro vocês aqui novamente com um novo convidado. Muito obrigada!